Já tá ligado? Já. Eu, Maria Cleusa dos Santos, hoje com 74 anos e morando na Avenida Doutor Ângelo Teixeira da Costa. Eu nasci na parte alta, morei muitos anos na parte alta e morei lá na rua Silva Jardim, no sítio onde o meu pai e minha mãe tomavam conta desse sítio. E na época eu era muito pequena, mas quando eu cresci, 5, 6, 7 anos, eu ajudava meu pai nos afazeres dele, que era cortar cana, moer cana. Um dia eu moí o dedo da minha irmã e que ela pôs o dedo lá sem querer e eu não vi e passei a coisa lá. Então o dedo dela é meio amassado. E ajudei muito a tirar leite, que eu gostava de cavalo, andava de cavalo com meu pai para juntar o gado, plantava com ele, plantava com minha mãe também. A hortaliça da minha mãe era muito bonita, muito linda. E eu me empolgava, mesmo sendo com 8 anos, 7, 8 anos, eu me empolgava com um belo balaio cheio das verduras para mim sair para a rua vendendo de casa em casa, onde os meus pais tinham bastante amizade. E todo mundo comprava, porque acho que ficava com dó de mim, eu pequena, debaixo do balaio. Nem descia o balaio. Todo mundo tirava de cima da minha cabeça. Aí o balaio ia ficando mais leve, eu ficava feliz da vida, que eu ia ficando cheia dos dinheirinhos. E minha mãe me dava dinheiro, dinheirinho, né, para poder comprar um lanche para mim, uma merenda que usava falar, hoje lanche. E eu parava da minha rua Silva Jardim, que era lá no finalzinho dela, eu parava lá no início dela, bastante longe, vendendo as minhas verduras, que era na casa de Dona Clara, mãe da minha amiga Nem. E lá eu fazia alguma refeição, ou eu tomava café, se tivesse a mesa posta ainda de café, ou se eu chegasse mais tarde eu almoçava, e lá Dona Clara ficava com o restante das minhas verduras. Também tinha uma colmeia de abelhas que eu ajudava meu pai a tirar o mel. Vendia mel também na rua. Tinha também milho, tudo isso que meu pai plantava também, a gente colhia. Então foi uma época da minha infância muito boa, muito bonita e me faz lembrar até hoje de tudo isso que eu passei. E dessa data aí, quando eu fiz 8 anos, eu fui para um internato na rua Floriano Peixoto, na, na parte alta mesmo, próximo de onde eu morava. E lá eu fiquei até os meus 18 anos. Eu fui com 8 e saí de lá com 18 anos para poder me casar.
Ah, estudava, mas não era muito não, porque na época a gente não tinha muito, não era colégio, era ginásio. Então eu estudei até o último ano do ginásio. Depois eu não estudei mais. E lá no orfanato, lá no internato, não era orfanato, era internato. A gente fazia os afazeres de todo mundo lá. As maiores faziam os afazeres das menores, porque tinha criança até de 2 anos de idade tinha. Então a gente ficava bem sobrecarregada com as tarefas. Cada semana a gente estava no lugar e com meus 9, 10 anos a gente fazia limpeza mais leve. Quando eu fiz 13, 14 anos, aí eu já fui para limpeza mais pesada e também para a cozinha, para ajudante de cozinha. Tinha as mais velhas do que eu, e aí a gente fazia as comidas, né, para ser servida para gente e lavava, porque o refeitório eram umas salas grandes com cadeiras com bancos. Aí a gente, todo mundo fazia refeição, mas aí tirava-se as panelas e a gente ia para a cozinha novamente para poder fazer a limpeza de tudo. Lavava-se os talheres, os pratos e ficava o dia todo. Quando era a semana da gente, a gente tinha que ficar bem o dia todo para poder dar conta de café da manhã, almoço, 2 horas tinha o lanche também e à noite às 6 horas o jantar, uma sopa. Não era um jantar, era uma sopa. E aí a gente ia tomar banho e dormir, para no dia seguinte levantar às 5 horas da manhã para fazer essa mesma tarefa do dia a dia, que tinha que ser de segunda a segunda. A gente encerrava a semana, quando era segunda-feira tinha lá sua listagem novamente para ver o que a gente ia fazer. E a governanta era que fazia a. Mas vamos deixar a listagem, porque eu não estou lembrando agora. Não. Aí, quando a gente não gostava de tal tarefa, a gente fazia muito mordida, muito pé da vida. Mas, com o passar do tempo, a gente foi se acostumando. E lá fizemos. Mentira, lá não foi lá não. Foi no Grupo Modestino Gonçalves. Fizemos do primeiro ao último ano e depois fomos para o ginásio, onde fiz também o que tinha para fazer no ginásio e aí encerrei, não dei continuidade. Fiquei sem continuar a estudar. E com 16, 17, eu já ia para a cozinha para fazer comida para todo mundo, que a gente tinha que aprender. E como eu não gostava de bordado, eu gostava do serviço pesado. Não gostava de bordar. Eu gostava, assim, do quintal de lá, que tinha muita plantação. Inclusive, meu pai trabalhou muito na horta de lá. E aí eu fui para
Ao invés de ir para a sala de costura, de bordado, eu fui para a área de salgados, onde eu aprendi a fazer todos os salgados, sabia fazer tudo e fiz por vários anos quando eu tive padaria. Mas conheci seu avô ainda morando lá no sítio, porque éramos vizinhos. Então, nessa época era tudo muito simples. Então a gente ficava uma turma, tanto de meninas quanto de meninos. Depois que eu fui para o internato, aí parou-se isso tudo aí. E aí, com meus 14 anos, ele parou um dia na porta do orfanato e pediu para me chamar. Aí, quando eu cheguei lá, era ele que queria começar a conversar comigo. Aí eu não tinha idade. Eu falei assim, eu não tenho idade, eu não posso sair daqui. Aí nesses meio tempo, a gente saía já com 15, 14, 15, 16 anos. A gente saía para hora dançante. Às vezes tinha hora dançante lá no orfanato também. Então era assim, muito bom, muito gostoso. Quando passamos a namorar, aí eu já ia para a casa dessa nossa presidenta, né, do orfanato. Lá que a gente namorava, não podia namorar sozinha para rua fora. E aí, quando deu para a gente casar, casamos. Casei na capelinha de lá do Instituto São Jerônimo. Aí eu morei 4 anos com a minha sogra, porque a gente não tinha casa. Conseguimos comprar a casa na Rua Direita. Moramos lá por uns bons anos e depois viemos para Frimisa, onde colocamos um material de construção. Seu avô era motorista de ônibus e trabalhava no táxi à noite para inteirar esse dinheiro que conseguiu comprar essa casa na mão do patrão dele lá da Aviação Santa Luzia. Aí, minha filha, a vida foi melhorando, né? Cada tempo. Nós fomos para a padaria, onde eu trabalhei demais da conta, me cansei muito, mas vencemos bons anos. Tive sua mãe na Rua Direita e tive seu padrinho também na Rua Direita. Como é que se lidou com essa casa toda depois que meu avô morreu? Eu não dei conta de me lidar com essa casa toda. Eu armei a parte de cima da casa, dividi e fiz quartos para uma pequena pousada. Que eu achei a casa muito grande para mim ficar nela sozinha. Porque se eu. Então, não dei conta. Foi onde eu vim aqui para a parte de baixo. Reformei, fiz umas reformas, porque era tudo lavanderia, churrasqueira, esses trecos aí. E aí eu fui reformando por umas 3 reformas que eu fiz. E hoje a minha residência está aqui na parte de baixo. A parte de cima funciona-se essa pequena pousada. Essa casa no futuro vai ficar para quem? Para sua mãe e para sua padrinha.